que servem as leis? Qual é a utilidade da Constituição Federal, por exemplo? As leis das nações. Cada país tem leis específicas, né, que governam os povos e gerenciam a sociedade, a maneira como as pessoas devem viver. Existe a Constituição americana, existe a Constituição brasileira. Se você for analisar bem, se você for verificar bem direitinho, todas essas leis, principalmente as constituições das nações, elas vêm sendo atualizadas ao longo do tempo. No Brasil, se eu não me engano, já houveram 3 ou 4 ou 5, talvez, desde a época do Império, que eles vão atualizando a Constituição e fazendo algumas emendas, algumas alterações. E a última Constituição brasileira é do ano de 1888, na época dessa mudança que houve, né, do fim do regime militar, que foi um pouco antes de 80, no começo dos anos 80, né, e em 88 foi o ano em que surgiu a Constituição Federal. E as leis dos povos, as leis das nações, ela tem por base o mesmo princípio da lei de Deus, né, que é a lei de Deus. A função dela é exatamente nos proteger, ela nos serve para garantir a nossa segurança e a nossa liberdade. Ou seja, uma lei, ela tem essa função de promover, de fortalecer, de favorecer o direito e a liberdade das pessoas. Com esse propósito, foi que Deus nos deu a sua lei, que é exatamente para o nosso bem, para o nosso benefício, para a nossa liberdade e para garantir a nossa segurança, os nossos direitos. Para isso que servem as leis. As leis dos povos foram criadas também com esse mesmo princípio. Você observa que muitas vezes as pessoas eram privadas de direitos. Por exemplo, no Brasil, as mulheres, havia a escravidão. Depois da escravidão houve a questão das mulheres, que as mulheres não tinham o direito de votar. E hoje em dia você observa que as leis favoreceram melhorias em todos esses sentidos, né? No entanto, nós estamos vivendo em tempos extremamente tumultuosos e vivendo em tempos tão complexos e complicados assim, que essas leis, né, que garantem ou que garantiam a liberdade das pessoas, elas estão sendo deixadas de lado. Elas estão sendo colocadas em desuso, estão sendo anuladas. Ou seja, a Constituição Federal, a lei maior que protege o direito e as garantias do cidadão, das pessoas, elas estão sendo anuladas. Pelo quê? Estão sendo anuladas por decretos feitos por governos independentes, ou seja, o governo dos estados, né? Você percebe que governadores e prefeitos estão simplesmente decretando coisas que vão contra a Constituição, que é, por exemplo, o direito de ir e vir das pessoas, né? Simplesmente um governador vai ali, assina um decreto falando que as pessoas têm que ficar em casa. E as pessoas simplesmente aceitam isso naturalmente, né? Sem nenhum tipo de revolta, porque existe a desculpa da doença, entendeu? Existe o álibi, existe o argumento do vírus. É isso que, para que as pessoas não morram do vírus, para que as pessoas não se contaminem nem contaminem os outros, fiquem em casa. Observe, isso nada mais é do que o que nós estamos vendo, né? Um retorno àquele cenário da Idade Média, onde as pessoas não tinham liberdade, não tinham direitos. E nós estamos começando a ver isso se formar novamente no mundo. As pessoas ficam pensando assim, não, isso aqui é só o período da doença aí, né? É só até aparecer uma vacina, é só até esse problema passar, logo tudo vai passar, tudo vai ficar normal. Se esse problema passar, eu vou dizer a vocês, sem medo de errar, que as restrições vão continuar. Quando não houver mais a doença, eles vão arrumar outro motivo para remover os seus direitos, a sua liberdade, para tirar as suas garantias que eram bem estabelecidas pela lei. Porque já ficou provado que em situações de emergência, situações de caos, situações de crise, situações de epidemias, as leis que lhe garantiam a segurança e a liberdade simplesmente perdem o valor, perdem a validade, que é exatamente o que estamos vendo agora, né? As pessoas são obrigadas a se sujeitar, são obrigadas a sofrer as penalidades, as restrições do governo, dos prefeitos, né? Sem nenhum tipo de questionamento, ou seja, simplesmente precisa aceitar e concordar com isso, porque se ela não concordar é porque ela está querendo ir contra todo mundo, quer que todo mundo morra.
E no final, as pessoas vão perceber que esse remédio que estão usando é muito mais... não é esse remédio, né? Esse remédio é muito mais danoso, muito mais grave, muito mais perigoso do que a própria doença, não é isso? Ou seja, essas ações, esses decretos totalmente, como é que a gente pode dizer, aberrantes, é uma coisa tão sem lógica, porque você observa que o próprio poder executivo, ele mesmo decreta e ele mesmo cumpre o decreto, que é uma coisa completamente contra a ordem das coisas, contra a ordem da sociedade, do sistema. A sociedade é organizada pelos três poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. As leis são feitas pelo legislativo. O executivo tem que se dar o trabalho de simplesmente cumprir as leis que já existem, que no caso a Constituição Federal, as outras leis que existem para dar liberdade e conceder os direitos das pessoas. Mas aí de repente o governo executivo ignora as leis que já existem, ignora os poderes que já existem estabelecidos, e ele mesmo resolve decretar e criar leis, e ele mesmo resolve executar essas leis. Ou seja, é algo que você observa que poucas vezes na história isso aconteceu assim, e todas as vezes que aconteceu não foram bons os resultados, e não espero que sejam nesse tempo que estamos vivendo, né? Porque o objetivo da lei é exatamente para nos proteger e nos guardar. Quando é que a lei precisa nos proteger e nos guardar? Exatamente em momentos de crise. Aí quando chega um momento de crise, quando chega um momento de uma epidemia, de um caos na saúde, então aquelas leis que eram para lhes proteger, simplesmente elas perdem a validade, elas são anuladas. Elas são deixadas de lado, e o que entra em vigor são os decretos dos governadores, completamente sem noção do que estão fazendo. E de repente o caos se instaura, a economia é afetada, a inflação, a escassez, e tudo piora para as pessoas. E o que é que acontece? Esses governantes que decretam essas coisas simplesmente tiram o corpo de banda e dizem, não, a culpa é da doença. A culpa é da doença. Ou seja, eles estão tirando o sistema da ordem, né? Estão destruindo a ordem das coisas. E estão colocando a culpa na doença. A doença é usada para causar o caos, e a doença também é usada para justificar as ações deles. É isso, meus irmãos, meus amigos, que nós estamos vendo acontecer no mundo. E não espero que isso mude, porque é exatamente assim que queremos ver daqui para frente no mundo, daqui para frente em nossos dias. Por isso que esse é um tempo de preparo, é um tempo de nós buscarmos mais a presença de Deus. Somente com Deus ao nosso lado é que podemos enfrentar esse inimigo terrível, que age de forma sorrateira, de forma astuta, procurando afetar a minha liberdade, a sua liberdade. E é um negócio tão intrincado, é um negócio tão ardiloso, que as pessoas que ousam falar, que ousam criticar, que ousam ir contra isso, essas pessoas são vistas como sendo causadoras do mal, causadoras da doença, como se estiverem propagando a doença, né? E na verdade as coisas não são bem assim. É preciso ter estudo, é preciso ter fé, é preciso ter perseverança, é preciso compreender bem a realidade das coisas. A ideologia comunista, ela se estabelece exatamente dessa forma, por meio da alienação, da ignorância das pessoas. E aquela pessoa que identifica isso, que consegue enxergar, que consegue ver a má ação que existe por trás de tudo isso, ela passa a ser então uma inimiga de todos. É isso, eles usam aquela pessoa como o bode expiatório para ser culpada de tudo. Essa é a estratégia do mal que nós estamos vendo sendo implantada no mundo. E nesse vídeo eu procurei falar aqui para vocês exatamente a realidade das leis que servem para nos proteger e que simplesmente são anuladas. Nos Estados Unidos existe a questão da lei marcial, né, que ela é implantada em situações de crise. E essa lei marcial, ela simplesmente coloca em desuso, ela simplesmente abole, ela simplesmente enterra, ela simplesmente, como que Jesus falou em Mateus, né, abroga, anula as leis que existem para proteger as pessoas. E então, a partir de uma situação de crise, de caos, entra em vigor aquela lei marcial que serve exatamente para perseguir as pessoas, para oprimir, para promover a tirania. E é isso, irmãos, meus amigos, meus irmãos, que nós estamos vendo se desenrolar no mundo diante dos nossos olhos, que nós iremos ver cada vez mais, né? As leis que nos protegiam simplesmente perdem o valor, e agora começam a entrar em vigor os decretos de pessoas que estão acreditando que estão procurando o bem das pessoas, e na verdade estão privando elas dos seus direitos, causando confusão na terra.
e tirando a liberdade dos cidadãos. Que Deus nos proteja de tudo isso e nos guarde. É o meu desejo, a minha oração. E que esse vídeo tenha sido útil para você compreender um pouco isso. Eu vou estar gravando mais conteúdos como esse aqui, para que nós venhamos refletir sobre isso. Que Deus te abençoe.